Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 45. A igreja está muito bonita, viu? Vocês estão de parabéns. Os louvores abençoados, o grupo de louvor está de parabéns também, viu? Que Deus continue abençoando e prosperando vocês cada dia mais. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 45. Quem encontrou diz amém. Está escrito: chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, vista todas as coisas que se fizeram em Jerusalém, no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu naquela palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro seus servos e lhe anunciaram dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor, e disseram-lhe: ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai, o oficial, que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Somos gratos a Ti, Senhor, por esta igreja, por esses irmãos, ó Pai. E neste momento, Senhor, a Tua palavra vai ser ministrada, Pai querido, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu peço, ó Pai querido, para que o Senhor não dispensa, Senhor, ninguém daqui vazio, ó Pai, mas que todos saiam daqui nesta noite transbordando com o poder da Sua glória, Pai, que há de ser derramada aqui neste lugar, nesta noite. Fala conosco através da Tua palavra. Enquanto a Tua palavra é ministrada, o Senhor tem poder e autoridade, aleluia, para batizar com o Espírito Santo, para curar, para libertar, para trazer alegria aos corações contritos, ó Pai. E que o Teu nome seja glorificado nesta noite. Amém. Sente glorificando o nome do Senhor, porque Ele é bom. A presença dEle é real aqui nesta noite, porque eu posso sentir. Alguém sente a presença dEle aí? Glória a Deus por isso. É muito natural quando alguém começa a passar por um momento de dificuldade, por um momento de tribulação, a gente ficar sem saber o que fazer. Isso é do ser humano. Às vezes está passando por um momento de turbulência na sua vida e o chão sumir debaixo dos seus pés. Você talvez já deve ter passado por algum momento parecido como esse, e você olhar de um lado para o outro e não ver saída, e não ver solução. Talvez o desemprego chegou na tua casa, ou um ente querido está enfermo, ou alguém da sua família acabou falecendo, uma pessoa muito querida da sua vida acabou partindo e você entrou em desespero. Você entrou em parafuso sem saber o que fazer. E aí com isso você começa a buscar alternativas aonde não tem o que fazer, onde não existe alternativas. Você começa a buscar soluções em um ambiente onde não existe solução para o seu problema. E talvez por esses tempos ou esses dias de dificuldade que você deve ter enfrentado, você até cometeu equívocos com a sua fé. Você até cometeu loucuras por não saber como solucionar um determinado problema. Mas nesta noite nós vamos aprender um pouco a respeito desse oficial que teve equilíbrio, que ele teve consciência, que ele fez planos para poder chegar até Jesus, aleluia, para que Jesus pudesse ir até a casa dele, para poder levar vida ao seu filho que estava à beira da morte. A Bíblia não nos conta qual que é o nome desse oficial. A Bíblia não relata se ele era alto, se ele era forte, se ele era da corte romana, ou se ele servia ao rei Herodes. Mas os estudiosos chegaram a uma conclusão que provavelmente ele era da corte do rei Herodes. E para ele
esse oficial seria um motivo de muita humilhação ele chegar diante de Jesus, que estava tendo a sua fama aflorada, tendo em vista um milagre que ele tinha realizado alguns dias atrás em Caná da Galileia, transformando a água em vinho, e uma certa multidão acompanhava, tentava buscar Jesus por aquilo que Jesus podia fazer, não por aquilo que Jesus era, até porque as pessoas ainda não tinham entendido quem era Jesus de fato. Jesus de repente apareceu em Jerusalém, começou a realizar alguns milagres, começou a saciar a fome do povo judeu, e os mais pobres começaram a seguir Jesus pelos milagres que Jesus fazia, não por quem Jesus era. Tanto é verdade que no verso de número 45 que nós lemos, está escrito que os galileus receberam a Jesus, mas no original grego esse receberam, ele está dizendo que ficaram ali entusiasmados com que Jesus poderia operar no meio deles, não por aquilo que Jesus era, não pela representatividade que Jesus era no meio do povo. Então aquele oficial, ele ouviu falar de Jesus, ele estava em Cafarnaum, de Cafarnaum até a Galileia, a história diz que dá mais ou menos de 32 a 40 quilômetros de distância. A Bíblia Sagrada diz também que o jovem, o filho desse oficial, ele está muito enfermo em cima de uma cama. Aquele oficial, ele pega a sua comitiva, porque os oficiais de antigamente, eles só andavam com uma comitiva, ele nunca andava sozinho, porque eles eram muito mal vistos pela população, então corria o risco da população pegar um deles sozinho e o apedrejarem. Então o oficial da corte romana ou do rei Herodes, eles nunca podiam andar sozinhos, eles tinham a sua comitiva. Agora imagina vocês, vamos colocar nos dias de hoje, um tenente do exército, um cara ali de um alto escalão, de uma patente alta no exército, chamar algumas pessoas e dizendo: olha, o meu filho está muito doente, e eu escutei falar que num determinado lugar tem um tal de Jesus, que ele está fazendo muita coisa lá, e eu preciso que vocês vão lá comigo. Isso se tornaria muito constrangedor, porque na medicina eles poderiam falar: não, mas leva no médico, leva num hospital. Você que é um oficial, você tem dinheiro, você tem o serviço militar à sua disposição, para que você possa levar o seu filho lá, e eles possam tomar os devidos cuidados. Mas a Bíblia diz que aquele jovem já estava à beira da morte. Então o oficial, ele pegou o seu carro, pegou a sua comitiva, e a coisa mais natural do mundo é quando a gente está com um ente querido, muito doente, muito enfermo. Esses dias eu vi uma pessoa que caiu de moto, as pessoas pegaram ele rapidamente, colocaram dentro do carro e levaram para o hospital. Não esperaram chegar o resgate. E isso nos traz à memória o que deveria acontecer com o filho deste oficial. O oficial, ele teve equilíbrio, ele traçou uma estratégia, ele colocou no seu coração ali algumas coisas que ele pretendia conversar com Jesus, e ao chegar com Jesus, ele pensou que o impressionaria, chegando com o seu carro oficial, chegando com a sua comitiva, e olhando para Jesus e dizendo: olha, eu vim até aqui, eu andei aproximadamente 32 quilômetros em estrada de chão, o meu filho, ele está na cama muito doente, eu não consegui nem colocá-lo dentro deste carro para trazer até aqui, porque a trajetória até aqui poderia fazer com que ele entrasse em óbito. Ficaram algumas pessoas dentro da minha casa cuidando do meu filho, e eu te imploro, Jesus, eu preciso que o Senhor desça até a minha casa, para que o Senhor leve vida para o meu filho. Esse era o plano daquele oficial. Ele chegou até onde Jesus estava, e ele viu como que Jesus estava, rodeado de uma grande multidão, porque Jesus, ele transformava água em vinho. Jesus, ele passou dentro de Samaria, ele começou a criar laços de amizade com os samaritanos. Jesus, ele começou a anunciar a sua palavra para os samaritanos, e os samaritanos começaram a acreditar quem era Jesus, e a fama de Jesus começou a se manifestar em toda Jerusalém. Até que este oficial, chegando até Jesus, ele olha para Jesus e diz: eu preciso urgentemente da sua ajuda, eu preciso urgentemente do seu socorro. Ele traçou metas, ele traçou objetivo, ele traçou um plano. Só que o interessante é a narrativa que Jesus teve com ele,
Porque no verso de número 48, Jesus diz assim: ora, se vocês não verem sinais e milagres, vocês não vão crer. Eu tenho outras coisas para fazer. Jesus estava caminhando para Jerusalém, porque posteriormente aconteceu uma festa em Jerusalém. Isso é uma outra história, ali onde ele cura um paralítico na beira do tanque de Betesda. O homem, ele trajeta planos, mas quem dá a resposta final é Jesus, que ele é o autor da vida. E Jesus, ele não mede esforços, circunstâncias ou distância para poder realizar milagre. Talvez você está aqui nesta noite com um problema, sem saber como resolver dentro da sua casa. Você até queria trazer aquela pessoa para cá hoje, mas ela não veio. Daí você veio falando assim: poxa, será que Jesus, ele pode entrar lá e mudar o cativeiro? Pode, porque a palavra de Jesus, ele pode dizer para você assim: vai, porque o teu filho vive. Aquele oficial, ele está entrando em discurso com Jesus. No verso de número 48, Jesus falou para ele: ora, falou para eles: se vocês não verem sinais e maravilhas, vocês não vão crer. Então o homem, ele replicou: Jesus, eu rogo a ti que desça até a minha casa para curar meu filho. Jesus, ele liberou uma palavra para aquele homem: vá em paz, o teu filho vive. E aqui eu começo a trazer uma reflexão para a minha vida e para a tua vida nesta noite. Será que você e eu, no lugar desse oficial, a gente voltaria os 32 quilômetros em paz para a nossa casa? Oh, glória! Aquele oficial, ele traçou uma meta, um objetivo. Ele saiu da sua casa falando assim: eu vou até onde Jesus está, eu vou colocar ele no meu carro e vou trazer ele até a minha casa. Chegando aqui, ele vai orar, ele vai impor a mão sobre o meu filho e ele vai sair daqui curado. Só que toda trajetória, todo plano, ele não pode sair da forma que a gente planejou. Mas a gente tem que ter maturidade o suficiente para entender quando Jesus, ele nos orienta a fazer alguma coisa. Percebam que esse oficial, ele só ouviu falar de Jesus. Ele não era um dos seguidores de Cristo. Ele não era uma daquelas pessoas que viu Jesus transformar água em vinho. Ele não era uma pessoa que estava convivendo com Jesus, vendo Jesus realizar diversos milagres. Ele era uma pessoa que só ouviu falar de Jesus. Ei, você está há quanto tempo ouvindo falar de Jesus? Há quanto tempo faz que você só escuta falar de Jesus? E você acha que não tem mais solução para a tua vida, para o teu problema? Você acha que aquele quadro que está na tua casa, na tua empresa, no meio da tua família não muda, porque você colocou alguma coisa no teu coração e Jesus está te orientando, aleluia, a fazer de outra forma. Só que da outra forma que Jesus está mandando você fazer, não é da forma que você pensou que ele iria fazer. E é por isso que você deve estar andando de um lado para o outro, sem saber o que fazer. Mas Jesus, ele disse para você fazer assim, e você está querendo fazer assado. Aleluia. Jesus, nesta noite, ele te trouxe aqui para te dizer que se você abrir os seus ouvidos, aleluia, e ouvir o que ele está dizendo para você nesta noite, quando você sair por aquela porta e chegar na tua casa, o quadro que ficou lá já vai ter sido transformado. Aleluia. Oh, glória, eu sinto a presença dele aqui nesta noite. Percebam que aquele oficial, ele está voltando sem ter o seu objetivo alcançado. Ele está voltando com seus amigos, com a sua comitiva dentro do carro. Agora imagina qual tipo de conversa deveria estar tendo dentro daquele carro oficial, daquele oficial. Ué, mas você não ia buscar o homem? Você não é um homem de autoridade? Você não é um oficial? Você não é uma pessoa que exerce autoridade por onde passa? Como é que você chega até um judeu? Aleluia. E você fala para ele descer até a sua casa e ele não vem? Que tipo de autoridade é essa que você exerce? Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Nem sempre da forma que você planejou é a forma que Deus quer operar. Mas a forma que Deus quer operar vai fazer com que outras pessoas
tente abalar a sua fé. Oh glória! Mas só que se você tiver com seus ouvidos, com a sua visão focada naquilo que Jesus falou e não no que as pessoas que estão atrás de você estão dizendo, antes que você chegue até a sua casa, pessoas vão sair de dentro da sua casa e vai dizer: olha, o teu filho vive, o teu filho vive. A febre o deixou ontem às 7 horas. E o oficial então entendeu que foi aquela mesma hora, aleluia, que Jesus disse: vai, o teu filho vive. Eu não sei se você está compreendendo esta mensagem nesta noite, mas Deus está dizendo para você mudar a trajetória que você está seguindo. Talvez você está indo dentro de uma igreja, ou até mesmo dentro desta igreja, tentando buscar Jesus por aquilo que Jesus pode fazer, mas Jesus está dizendo o que você precisa fazer para poder segui-lo, para poder ter a sua bênção, para poder receber a tua vitória, é dar ouvidos para o que Ele está dizendo, e não ouvidos para o que a multidão está dizendo. Oh glória! Aquele oficial, ao trajetar esse plano, ao trajetar essa expectativa dentro do seu coração, quando ele chegou até Jesus, e Jesus falou para que ele retornasse para dentro da sua casa, ele poderia ter teimado com Jesus, ele poderia ter retrucado com Jesus, ele poderia ter batido o pezinho oficial dele, dizendo: não, eu andei 32 quilômetros para chegar até aqui, agora o senhor vai subir dentro desse carro, e vai descer até a minha casa, e vai levar vida ao meu filho. Tem muitas pessoas pensando que podem fazer com Jesus aquilo que bem quer. Tem muitas pessoas dentro do nosso meio, achando que porque tem um certo tempo de ministério, achando que porque tem um certo poder, uma certa autoridade, vai chegar diante de Jesus e falando e pedindo o que bem quer, fazendo o que bem quer. Só que Jesus, Ele não trabalha dessa forma. Dentro do meu coração eu posso planejar um plano, uma trajetória, uma estratégia, mas diante do nosso Cristo, diante do autor da vida, Ele chega até você e diz: vai. Aleluia. Será que se Ele te disser agora vai, você vai sem duvidar? Era 32 quilômetros. Se nós andarmos com um carro por 32 quilômetros a 100 por hora, a gente vai gastar aí uns 30 minutos. Agora imagina com um cavalo puxando uma charrete, puxando uma carroça. Eram os carros oficiais nos tempos de Jesus. Imagina o tempo que aquele oficial, ao deixar Jesus, ele levou para chegar até a sua casa, aonde o seu filho estava muito doente, muito enfermo. Outras traduções diz que o filho dele estava muito enfermo, à beira da morte. Agora imagina o que estava passando na cabeça daquele oficial. Consegue imaginar? Se um carro andando a 100 por hora vai gastar em média de 30 a 40 minutos para chegar até o seu destino, imagina uma carroça, um carro oficial nos tempos de Jesus, 2 horas, 3 horas. Imagina o que estava passando na cabeça daquele oficial. O meu filho. Os irmãos que têm filho, quando vê ele ficar doente, já fica muito preocupado. Agora imagina ele ficar à beira da morte. Imagina ele ficar numa situação muito ruim, e você sem saber o que fazer. E a única coisa que você tinha para fazer era buscar um homem que ouviu falar que ele trazia vida. Só que você chegou até aquele homem falou que não ia descer na sua casa, e que era para você ir em paz. Aleluia. Imagina o que estava passando na cabeça daquele oficial no trajeto entre Jesus até o seu caminho de volta a Cafarnaum. Consegue imaginar comigo? As dúvidas, talvez as incertezas, talvez a murmuração, talvez pensando: eu só perdi tempo indo lá. Viu uma multidão, viu Jesus no meio, saiu reclamando: perdi tempo indo lá. Na minha cabeça ele ia dentro do meu carro e ia vir até a minha casa, mas eu estou voltando sozinho. Será que ele pensou dessa forma? A Bíblia Sagrada diz que antes que ele chegasse dentro da sua casa,
As pessoas que estavam dentro do seu lar, cuidando do seu problema, cuidando da sua dificuldade, cuidando do quadro irreversível que ele havia deixado, saiu correndo até o oficial e dizendo: olha, o teu filho está vivo, ele já está bem. Cadê o homem? Cadê o homem que você foi buscar? Imagina as pessoas da rua da sua casa, da vizinhança, com os olhos atentos, esperando chegar o homem que poderia trazer vida, chegando o homem que poderia trazer expectativa, poder trazer saúde, poder trazer alguma coisa que aquelas pessoas estavam buscando. Porque se o oficial foi buscar, aquelas pessoas no seu coração pensaram: ora, se ele foi buscar, então ele vem, porque o oficial manda, então as pessoas vão obedecer ao que ele está mandando, e Jesus vai subir no carro e vai chegar aqui. Imagina as pessoas que já estavam na porta da sua casa, esperando descer o oficial junto com Jesus. Imagina aquelas pessoas esperando Jesus. Talvez, ora, será que ele vai vir, ele vai curar essa minha perna? Será que ele vai vir, ele vai curar minha coluna? Bom, já que ele vai estar dentro da casa do oficial, e a gente tem ouvido falar que ele é um homem muito bom. Imagina aquelas pessoas esperando Jesus chegar na cidade de Cafarnaum, e Jesus não chegou. Quem chegou foi apenas um homem, sozinho, com uma palavra dentro do seu coração. Aquela palavra que Jesus ele falou para ele foi apenas uma frase: vai, o teu filho vive. Eu acredito que durante todo esse caminho, as palavras de Jesus começaram a fazer um eco dentro da cabeça daquele oficial, e nenhuma palavra negativa pôde entrar dentro do coração do oficial, nenhuma chacota dos oficiais que estavam acompanhando o oficial puderam entrar dentro do coração do oficial a ponto de fazer a fé daquele oficial esmurecer. Ei, tem pessoas dentro do nosso meio que talvez por uma palavra, talvez por um motivo fútil, já queira deixar de participar dos cultos, de erguer a sua mão e dar glória a Deus, de falar: Jesus, obrigado. Mas Jesus, ele talvez não está fazendo do jeito que você planejou quando você saiu da sua casa, mas você chegou aqui nesta noite e Jesus está liberando uma palavra na sua vida: vai em paz, vai em paz, vai em paz, oh glória, aleluia, aleluia. Tem gente que já entendeu a mensagem, oh glória, oh glória, oh glória. As palavras de Jesus, quando adentraram dentro do coração daquele oficial, blindou de toda palavra negativa que lançassem na vida dele. Toda palavra que Jesus colocou dentro do teu coração, o inimigo ele não pode tirar, desde que você esteja sempre se alimentando de coisas boas. Aí tem gente, pastor Maurício, que às vezes fala assim: mas olha a situação que eu estou vivendo, como que eu vou pensar coisas boas se eu deixei o meu filho dentro da minha casa, à beira da morte? Lembra que eu disse aqui no início, que quando a gente passa por uma situação difícil em nossa vida, a gente perde o foco, a gente perde a forma de como agir, a gente entra em desespero, o mundo sai debaixo dos nossos pés e a gente não sabe para onde vai. Eu lembro uma vez que eu era pequeno junto com meu irmão, e ele se escondeu dentro de casa. Ele tirou as gavetas do berço dele, pulou lá dentro e puxou de novo aquela gaveta. E ele ficou sumido a metade do dia. E eu saí com a minha mãe gritando na rua: Ivan, Ivan! E nada dele responder. A gente entrou em total desespero. Meu pai já pegou o telefone, queria ligar para a polícia. Eu saí na rua, eu tinha uns 10, 11 anos, eu saí na rua gritando de um lado para o outro. A rua encheu de gente. Agora imagina o oficial. Se ele tivesse feito dessa mesma forma, de uma forma descontrolada, de uma forma que não iria ajudar em nada. Eu gritei tanto pelo meu irmão, fiquei sem voz e não adiantou nada. Ele nem para responder que estava atrás do berço. A vida da gente é dessa forma. Quando a gente passa por situações difíceis em nossa vida, 99,9% da população
ela sente esse mesmo desespero que eu e você sente. Só que no momento desse desespero, a gente tem que praticar a fé que Deus colocou dentro do nosso coração. Não é porque nós somos crentes, porque nós levantamos a nossa mão e aceitamos a Jesus, que nós não vamos passar por esse mesmo problema que talvez esse oficial passou. Mas só que um oficial que nunca ouviu falar, que ele nunca acompanhou Jesus, ele nunca viu um milagre sequer de Jesus, ele só ouviu falar, já foi o suficiente para ele largar o seu filho ali e ir até o encontro de Jesus para suplicar um milagre da parte de Jesus no meio da sua família. E é essa fé que Deus está procurando na minha vida e na tua vida nesta noite. É uma fé dele não fazer da forma que a gente está querendo, mas é uma fé para poder entender que da forma que ele está dizendo, que ele está mandando fazer, é a melhor forma possível. Os planos de Jesus não era ir para Cafarnaum naquele momento. Os planos de Jesus era permanecer em Caná da Galileia, porque alguns dias depois aconteceria a festa em Jerusalém, e ele como judeu era obrigado a permanecer em Jerusalém. Só que para que ele pudesse ensinar aquela multidão que estava ao redor, só que para ele poder ensinar aquela multidão, os seus discípulos, que não é patente de oficial, que não é credencial de membro, que não é a placa A ou B ou C de alguma determinada igreja, que faz com que o poder restaurador de Jesus Cristo opere em nossas vidas. Jesus, ele olhou para aquele oficial e falou: você vai, porque o teu filho vive. Só que para concluir, quando Jesus ele declara: vai, o teu filho vive, o oficial sabia que o filho dele estava vivo, porque quando ele foi ao encontro de Jesus, o seu filho estava muito doente, mas ele ainda não estava morto. Quando ele chegou até Jesus, ele sabia que o seu filho ainda tinha vida. E quando Jesus declara: vai, o teu filho vive, Jesus ele não está dizendo: olha, vai, porque eu estou curando o teu filho agora. Jesus ele não disse isso. Quando Jesus declara: vai, o teu filho vive, Jesus ele não está dizendo: olha, quando você chegar lá, o teu filho ele vai dar um pulo da cama e vai abraçar o teu pescoço. Jesus não está dizendo dessa forma. Quando Jesus declara: vai, o teu filho vive, ele não está dizendo que quando ele chegar na rua da sua casa, ele vai ver o seu filho correndo na rua de um lado para o outro, são e salvo. Não. Jesus ele está dizendo para aquele oficial: vai, o teu filho vive. Em outras palavras, volta, porque o teu filho ainda vive. Jesus ele não estava dizendo que aquele menino ele estava sendo curado naquele momento. Jesus ele não estava dizendo que aquele jovem rapaz estava tendo a sua saúde restaurada naquele momento. Não. Só se na tua Bíblia tiver o contrário, porque a minha Bíblia diz que Jesus ele falou só isso: vai, o teu filho vive. Aquele oficial, talvez ele não queria ouvir aquelas palavras, não. Aquele oficial ele queria ouvir: olha, vai. Ele queria ver Jesus estendendo a mão para o lado da sua casa e dizendo: ah, você mora para lá, então vou estender a mão lá. Olha, teu filho está salvo, pode voltar. Talvez o oficial queria ouvir isso, mas ele não ouviu isso. Ele ouviu Jesus falar: vai, o teu filho vive. O teu filho ainda vive. Em outras palavras, trazendo para a minha vida e para a tua vida, talvez você está pensando que quando você chegar lá na tua casa, aquele problema ainda vai estar da forma que você deixou. Talvez você deve estar pensando que amanhã, quando você chegar lá no teu serviço, no teu trabalho, na tua empresa, aquele problema ainda vai estar da mesma forma que você deixou quando você saiu e colocou no teu coração que você viria no culto hoje. Mas Jesus está dizendo para você assim: vai, porque o teu filho vive. Vai em paz, porque o teu filho vive. Aquele oficial ele tinha dois métodos de interpretação. O primeiro, ou ele era muito alegre, muito feliz, muito animado com a situação, e falou: não, se Jesus mandou, então eu vou chegar lá e vai estar tudo bem.
Ou ele foi uma pessoa muito prudente para entender as entrelinhas do que Jesus estava querendo dizer para ele, ensinando a multidão. Porque Jesus, ele nunca ensinou um grupinho só fechado. A minha Bíblia diz que aonde Jesus estava, o cercava multidões ao redor para poder ouvir o que Jesus estava declarando. Então Jesus, ele quis passar um ensinamento para aquela multidão ao dizer: vai, o teu filho vive. Quando aquele oficial, ele vira as costas, ele sobe no seu carro com a sua comitiva e volta, imagina o que aquelas pessoas estavam dizendo a respeito de Jesus. Rapaz, esse homem aí, ele tem poder mesmo. Veio um oficial aqui, mandando ir com ele, ele não vai, ele ainda libera uma palavra. Ei, Jesus, ele não depende da forma que você chegou aqui para operar dentro da sua casa, no meio da sua família, das portas para fora dessa igreja. Jesus, ele depende do único, exclusivo poder dele, manifestado através do seu glória a Deus e aleluia. Para aquele oficial era um motivo de muita humilhação chegar até um judeu que pouco era conhecido, que não nasceu numa família tradicional, que não cresceu no meio das pessoas importantes, e ele chegar até Jesus e ouvir um não, falar: eu não vou lá, mas vai porque o teu filho vive. Ei, Jesus, ele não trabalha com as tuas circunstâncias, com as tuas possibilidades. A partir do momento que você vira as costas, achando que já não tem mais jeito, achando que acabou, é aí aonde o poder de Deus, ele começa a se aperfeiçoar na sua vida. Porque a minha Bíblia diz que o poder de Deus, o poder de Deus, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Oh glória! Deus está falando aqui nesta noite, porque eu já posso ver lágrimas nos olhos dos irmãos. Você pensou que ia chegar aqui a ser só mais um culto, aonde você ia ouvir este grupo de louvor cantar com perfeição, aonde você ia ouvir uma mensagem ali que talvez iria massagear o teu ego, e você ia sair dessa porta dessa igreja sem saber como proceder no dia de amanhã. Não, esse é o dia que Deus marcou para mudar o teu cativeiro. Oh glória! E eu sinto a presença dele aqui nesta noite. E o Espírito Santo de Deus está quebrantando corações aqui neste momento. Porque tem pessoas que entrou aqui ferida, tem pessoas que entrou aqui machucada, talvez por palavras malditas dentro da sua casa, do seu local de trabalho. Mas o Espírito Santo está passando o bálsamo da alegria nesta noite. E você vai poder testemunhar quão grandes coisas o Senhor fez na sua vida, quão grandes coisas o Senhor operou na sua vida, e através da sua vida, a sua família vai ser restaurada. Aleluia! O que me chamou muito a atenção nesse texto, que Deus colocou no meu coração, é que quando ele chegou na sua casa, pastor Maurício, e ele falou que Jesus mandara voltar, porque ele sabia que o filho dele estava vivo, não só o oficial acreditou em Jesus, presbítero Israel, mas a minha Bíblia diz que toda a sua família acreditou no que Jesus operava. Ei, talvez essa situação que Deus está permitindo você passar, talvez essa prova que Deus está permitindo você passar nesses tempos de hoje, nesses dias difíceis, vai se transformar em motivo de muito riso dentro da sua casa, no meio da sua família, dentro da sua parentela, porque aquele que disse: vai, o teu filho vive, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu na tua vida. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.